Boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, à nossa conversa aqui da Química Tecnológica 1. E eu vou deixar para a gente poder organizar algumas dessas informações. E eu passei parte do material para a gente poder trabalhar de forma conjunta. Então, eu queria primeiro deixar um espaço para todo mundo ficar à vontade para tirar alguma dúvida, alguma coisa. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vi que teve no chat a questão dos trabalhos. Eu vou apresentar um modelo para a gente poder trabalhar a parte escrita dessa entrega da avaliação em grupo, né, do trabalho em grupo, e eu encaminho para vocês no Google Sala de Aula e no e-mail. Hoje a gente teve um problema com o e-mail institucional. Eu não consegui acessar a página do e-mail institucional e com isso eu tive dificuldade de abrir a sala pelo Google Sala de Aula. Então eu encaminhei o link para que todo mundo pudesse acessar. Bom, a ideia hoje é trabalhar alguns pontos. Eu queria deixar no primeiro momento aberto para todo mundo poder falar, mas os pontos da conversa de hoje são especialmente ligações químicas, estrutura de Lewis, carga formal e polaridade e a parte de geometria molecular. Então, está aberto. Se alguém tiver alguma dúvida específica, eu passei o material para vocês darem uma olhada e eu queria saber se vocês têm algum ponto para a partir daí a gente começar a conversa de hoje. Então, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, a gente pode trabalhar aqui pelo chat também, tá bom? Bom, eu quero comentar um pouco com vocês. Eu tenho percebido em algumas outras conversas que muitas vezes a minha imagem aqui pode pesar a conexão com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha câmera para a gente poder ter essa conversa. Qualquer dúvida pode mandar pelo chat, tá? Para a gente poder organizar. E pode abrir o microfone também, fica à vontade. Mas é só para poder deixar a conexão mais leve, para que cada um de vocês possa receber. O Afonso, eu estou finalizando a verificação de quem encaminhou e de quem não encaminhou, e eu quero ainda nessa semana, mais tardar na semana que vem, fechar esse material para a primeira avaliação, para que todo mundo tenha as informações inclusive de entrega, nota, antes da primeira avaliação para a primeira parte, tanto de exercício quanto trabalho. Tá? Então, eu dou essa resposta a vocês. Agora, eu queria avançar também com essa primeira parte, para que a gente possa discutir um pouco essas questões de ligação química. Todo mundo conseguiu ter acesso ao material que eu mandei? Porque são materiais disponibilizados pela UFMG, mas a ideia é que a gente consiga tirar algumas informações por aqui também. Então, gente, só para poder balizar esse conteúdo, ele está, na verdade, no capítulo 8 do livro base que a gente está trabalhando, que é Química é uma Ciência Central. Então, com isso, eu acho que vale a pena a gente pensar também alguns pontos. Eu não vou me ater a uma sequência, eu vou me ater à sequência que a gente está trabalhando aqui, mas eu vou chamar a atenção para alguns pontos que são importantes, tá bem? Eu vou apresentar a minha tela, vou deixar disponível no, aqui para a gente ir conversando com um quadro aberto para poder trabalhar. Tá bem? Então, esse material, tá, que eu quero conversar com vocês, a gente vai precisar primeiro entender um pouco dessas questões de ligação química. Vou organizar isso com vocês para trabalhar de forma mais específica. E aí, eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito de como tratar essas ideias de ligação química. Basicamente, esse aspecto, tá,
Eu vou tirar aqui as demais, depois na sequência eu volto com elas. Tá? Mas ligação química, a gente basicamente vai trabalhar com dois aspectos importantes. Um desses aspectos é a questão de ligações ah, iônicas. E aí nós estamos falando, tá, especialmente de ligações do tipo compostos iônicos. Posso pensar na estrutura Na2S, que é o sulfeto de sódio. Posso pensar nessa estrutura, eu vou tentar trazer algumas outras informações para a gente trabalhar essa questão. Então, o sódio e o enxofre, eles têm algumas características que vão ser relevantes para a gente poder trabalhar. A primeira delas é que o sódio é um metal, tá? E o enxofre é um ametal. Com isso, a diferença de eletronegatividade vai ser importante que a gente analise. Essa grande diferença de eletronegatividade faz com que eu tenha, e aí eu posso pensar o sódio dentro da sua estrutura, e aqui eu já estou trabalhando a lógica da estrutura de Lewis para o sódio. Ele tem a característica de ter um elétron na última camada. O enxofre, ele tem a característica de ter, deixa eu colocar aqui como metal, o enxofre, ele tem a característica de ter, na sua última camada, 6 elétrons, tá? Isso faz com que a gente perceba essa organização desse composto iônico, a partir de ligações iônicas, de tal forma que os átomos de sódio, tá, sejam capazes de doar elétrons ou de perder elétrons para o enxofre. Então, isso vai fazer com que a gente tenha, então, a reorganização desse sistema de tal maneira que o enxofre, como átomo central, tá, ele passa a ter a presença de 8 elétrons na sua estrutura e tem associado a essa estrutura, uma vez que ele tem 8 elétrons, ele recebeu esses 2 elétrons e ele passa a ter duas cargas negativas, tá? Enquanto o sódio, em cada uma das estruturas de sódio, passa a ter uma carga positiva, cada um deles. Então, quando a gente pensa em ligação iônica, essa relação é uma relação eletrostática. Tá? Assim, principalmente a forma de entender esse tipo de questão é justamente a presença, tá, de cargas negativas, e aqui eu tenho o enxofre com cargas negativas, e o sódio com carga positiva. Então, a formação de ligações iônicas se dá por interação eletrostática. Essas características mantêm sistemas que apresentam estrutura cristalina, energia de rede, para poder fazer, inclusive, o processo de organização desses compostos e, principalmente, a estruturação deles de forma ordenada. Então, muitas vezes, o que a gente tem é um átomo central sendo coordenado por íons e cátions, e aí, com isso, a gente tem um aspecto de organização na forma de retículos cristalinos. Tá? Então, quais são os pontos importantes para a gente poder trabalhar aqui? A interação eletrostática é um ponto importante. Então, a eletronegatividade ou a diferença de eletronegatividade é muito grande, então com isso a gente tem a perda desses elétrons.
do elemento mais eletronegativo para aquele do elemento menos eletronegativo, mais eletropositivo para aquele elemento que é mais eletronegativo, então os metais, em geral, perdem elétrons para os ametais, e a gente consegue, então, ter uma estrutura que se organiza de forma a formar retículos cristalinos. Então, só para a gente poder entender como que se dá essa rede, eu vou o cristalino. Aqui só para poder pegar uma imagem para a gente poder trabalhar, é justamente organizar essas informações de maneira que a gente tem algumas estruturas de coordenação, e aqui esses retículos cristalinos eles vão ser característicos de cada um dos compostos que a gente foi estudar. Aqui estou com 3 exemplos, o cloreto de césio, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio. Então essa organização ela passa a ser diferente para cada um desses elementos e com isso a gente tem alguns compostos. Aqui só para a gente poder interpretar isso também de maneira mais específica, eu vou trazer aqui, por exemplo, um retículo cristalino, que é o do cloreto de sódio, para a gente poder entender e interpretar um pouco melhor essas características. Então, aqui eu tenho, tá, a formação de um cristal, e aí eu vou trazer o seguinte, nessa questão, em termos de organização, eu vou chamar aqui de verde, tá? Eu vou ter o sódio como Na+, e aqui, essa aqui como uma estrutura do NaCl, tá, gente? O Na+, o cátion sódio, e aqui eu tenho em roxo o Cl-. Então, só para a gente poder entender, e aqui no meio vai ficar mais fácil da gente poder perceber isso, é como se eu tivesse o seguinte, cada cloreto, e aí aqui eu tenho um cloreto, deixa eu colocar aqui de verde e branco, aqui eu tenho um cloreto, ele vai estar coordenado, tá? E aí eu posso chamar isso de número de coordenação, por 6 átomos, tá? Os 6 cátions sódio mais. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui embaixo 6. Todos eles interagindo com o cloreto como átomo central. Se eu for olhar para o sódio, ele tem a mesma característica de ter interação como estrutura central também com 1, 2, 3, 4, 5 e mais um cloreto aqui, porque essa estrutura cristalina se repete como forma de organização. Então, essa é a forma que a gente tem de entender como que um determinado composto iônico se organiza. E cada uma dessas estruturas vai apresentar uma característica de coordenação um pouco diferente. Então, assim, essas estruturas cristalinas, elas vão ser definidas por alguns aspectos importantes, que são a característica tanto do cátion quanto do ânion e a forma de como ele consegue se organizar com a menor energia. Um ponto que também é interessante é porque esse composto, um composto iônico, a formação desse retículo cristalino, ele tem outros 2 aspectos, e eu vou chamar a atenção para eles aqui, que é o primeiro aspecto, tá? Que vai ser importante, é que essa relação entre os cátions e os ânions, eles têm uma componente eletrostática, uma componente em termos de interação eletrostática, deixa eu colocar aqui, que vai ser o que vai permitir o melhor entendimento desse tipo de relação. Então, é uma interação eletrostática
que vai depender dessas questões de carga envolvida. Então, muitas vezes o que eu tenho é a interação entre as cargas e essa relação essa energia tem uma relação direta com a distância. Então, quanto maior é essa carga, tá? Menor vai ser a distância, e essa distância, essa interação eletrostática depende tanto das cargas positivas quanto das cargas negativas formadas, tá? Então, isso para cada par, para cada interação entre cátions e ânions. Então, essa relação tem a ver também com a força eletrostática, que ela é proporcional, ou simplesmente essa força de atração, ela é proporcional às cargas, a carga Q1, a carga Q2, e ela é inversamente proporcional à distância. E essa distância é o que a gente chama de raio iônico, tá? Então, quanto maior a interação entre esses dois elementos, tá? Entre a carga positiva e a carga negativa, menor vai ser o raio iônico. Tá? Então, a gente tem relações eletrostáticas que permitem essa característica de organização, de entendimento, para pensar a distância entre uma carga positiva e uma carga negativa. Outro ponto importante é que toda toda interação eletrostática vai levar a situações do tipo cargas positivas, tá? Interagindo com cargas negativas, e essas cargas negativas e as positivas, elas vão sofrer processos de atração. Vou pegar uma cor diferente aqui. Então, aqui vai sofrer processos de atração, tá? Então, o que vai acontecer é que essas interações, de forma atrativa, elas vão estar acontecendo, mas ela também vai acontecer de forma tal que essas questões, por exemplo, de cargas semelhantes, terem questões de repulsão. Então, aqui eu vou ter um afastamento dessas cargas pelo motivo de repulsão das cargas negativas e também das cargas positivas. Então, o que vai acontecer é uma distribuição espacial. Esse raio iônico, ele vai depender dessas interações, tanto de atração quanto de repulsão entre as cargas positivas e negativas presentes nesses cátions e ânions, para que a gente possa, então, interpretar essas questões. Uma coisa importante, esse material também acaba tendo um elevado ponto de ebulição, então em termos de propriedade, tá? E aí eu vou chamar aqui a atenção para que seria o item 2. Segundo, as propriedades em termos de temperatura de fusão passam a ser bastante elevadas, tá? Porque essa interação acaba sendo bastante forte entre os cátions e os ânions. Tá? Então, em termos de propriedades, eles têm essa característica, são materiais que são quebradiços, a gente tem essa estrutura principalmente relacionada a sais e sais, óxidos, tá? Com essa interação, principalmente óxidos que sejam óxidos básicos ou oxigênio interagindo com o metal. Tá? Então, aqui eu vou parar um pouco a apresentação só para a gente poder voltar para a discussão. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat para a gente poder organizar. Tem algum ponto, gente? Para poder trabalhar nesse momento? Se tiver, pode colocar aqui ou então abrir o microfone. Senão eu vou dando sequência e vou avançar então o seguinte. Ainda com as ligações químicas, eu vou compartilhar a tela novamente. Eu vou compartilhar então. Está aqui. Uma outra forma da gente trabalhar, a primeira foi com ligações iônicas, tá?
A segunda, e aqui eu vou separar, para a gente poder pensar em ligações covalentes. E aí, nessa questão de ligações covalentes, eu vou pegar um exemplo para a gente poder direcionar essas questões, para poder trabalhar essas relações. Então, nesse caso de ligações covalentes, nós estamos falando sobre uma interação onde a diferença de eletronegatividade é pequena. Então, em geral, o que eu tenho são ametais interagindo com ametais. Então, com isso, vou pegar aqui um exemplo, tá? Para a gente poder organizar. Eu vou pegar o CO2 como exemplo, como primeiro exemplo, e vou pegar um segundo exemplo também, que aí a gente pode organizar aqui, por exemplo, o HCl, tá? Então, nesse caso, oxigênio e carbono são ametais, têm interação de forma diferente das interações que acontecem nas ligações iônicas. Aqui nesse caso, eu não tenho perda de elétrons, tá? Mas eu tenho sim, aqui eu tenho a perda de elétrons, aqui nesse caso eu tenho o compartilhamento desses elétrons. Então, com isso, deixa eu separar esses dois aqui, que aí a gente organiza essa questão. Então, o CO2, no primeiro momento, o que eu tenho é um átomo central de carbono, tá? Esse átomo central, e aí eu vou pegar a estrutura de Lewis do carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele permite essa interação entre carbono e oxigênio. Ela vai se dar. Bom, ela vai se dar com essa característica de compartilhamento de elétrons, fazendo com que esses dois pares de elétrons, assim como esses dois pares de elétrons, sejam compartilhados entre esses dois elementos, fazendo com que a gente tenha com que a gente venha a satisfazer o que é considerado como a regra do octeto. Então, aí eu entro na lógica da regra do octeto para a gente poder trabalhar um pouco essas questões. Primeiro aspecto, aqui eu tenho a formação de um par de elétrons, e aqui formando uma dupla ligação. Se eu for trabalhar isso aqui como uma ligação, ou como uma estrutura de Lewis, né, eu vou ter, na verdade, cada par de elétrons desse relacionado com um traço. Então, eu posso, por exemplo, simplificar essa interação de tal maneira de que cada par de elétron ligante, ele se configura como um traço. Isso representa uma ligação química. E aqui eu tenho os elétrons não ligantes, tá? Os pares de elétrons não ligantes ainda pertencentes aos elementos oxigênio que fazem parte da molécula. Então, essa é a estrutura de Lewis para a gente poder pensar nesse aspecto. Essas interações que estão acontecendo de maneira a formar ligações químicas entre carbono e oxigênio ocorre com o compartilhamento desses elétrons. De tal maneira que eu mantenho a regra do octeto, fazendo com que eu tenha aqui, por exemplo, para o oxigênio, considerando esse compartilhamento, 8 elétrons na sua última camada. Da mesma maneira, isso acontece aqui. São 4 elétrons fazendo ligação com carbono e 4 elétrons não ligantes, também com 8 elétrons, fazendo com que a regra do octeto seja mantida. E essa outra estrutura que está aqui faz com que o carbono também tenha 8 elétrons nessa última camada. Então, para poder pensar nessa ligação covalente, o que eu tenho aqui é um compartilhamento desses elétrons. Uma outra maneira de enxergar essa questão, ou essa estrutura, é identificar como que eu tenho a nuvem eletrônica ao longo dessa molécula. Então,
que vai acontecer? Eu vou reproduzir aqui o oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio. Essa nuvem eletrônica, ela vai estar deslocada para o elemento mais eletronegativo. Tá? Aqui não ficou muito claro, mas não ficou muito evidente, mas a questão é o seguinte, aqui eu tenho um plano de simetria que é importante para a gente poder imaginar o seguinte, tanto aqui à esquerda quanto à direita, eu tenho densidade de carga negativa, porque esses elétrons, eles vão estar presentes nessa região. E aqui no meio, eu tenho uma deficiência de elétrons, fazendo com que eu tenha uma carga positiva. Por outro lado, essa força que atrai os elétrons tanto para a esquerda quanto para a direita, elas têm a mesma magnitude, fazendo com que essa molécula tenha, por simetria, tá, uma condição de tal maneira que as cargas negativas, tanto de um lado quanto do outro, elas fazem com que essa molécula não tenha uma força resultante, de tal maneira que ela forma um dipolo. Então, uma molécula desse tipo é uma molécula que a gente considera como uma molécula apolar. Tá? Então, quando a gente fala de ligações covalentes, a interação se dá por compartilhamento de elétrons. Eu posso representar isso através dos traços, formando ligações químicas. Pela estrutura de Lewis, eu consigo identificar os pares de elétrons que também não são pertencentes às ligações, e dependendo da forma como esses elétrons estão distribuídos, eu posso ter moléculas polares ou apolares. Nesse caso, eu estou mostrando a molécula apolar, e eu posso ter outro exemplo de molécula polar, que é o O2 ou o N2. Tá? Então a gente tem essa questão. Mas nesse caso eu estou trazendo uma molécula com 3 elementos, e aí vai depender realmente da simetria. No caso do HCl, eu já tenho aqui uma estrutura. O hidrogênio ele tem uma característica de ter um elétron, tá, na sua última camada, enquanto o cloro ele tem 6 elétrons na sua última 7 elétrons na sua última camada, tá? 2 em orbitais s e 5 em orbitais p. Então, da mesma forma, o que vai acontecer é o compartilhamento desses elétrons. Eu vou trazer isso para interação do tipo HCl, vou manter os pares de elétrons daqueles que são os elétrons que não fazem parte da ligação. Então, aqui eu tenho a estrutura de Lewis desse composto, do HCl. Tá? Nesse caso, eu vou ter aqui, com o hidrogênio, o compartilhamento de 2 elétrons, e ele vai completar a sua última camada. Então, o hidrogênio ele só tem a camada S ocupada, e nessa camada S só cabem 2 elétrons, de forma que ele se estabiliza com esses 2 elétrons. Assim como o hidrogênio, o hélio também tem essa característica. E aqui, se eu for pegar todos esses elétrons que estão compartilhados aqui, eu passo a ter 8 elétrons, estabelecendo também a configuração completa, como se fosse um gás nobre, tá? Com 8 elétrons na última camada e organizados em orbitais sp. Então, isso faz com que eu tenha, a partir daí também, tá? A organização dessa densidade de elétrons que vai estar relacionada ao HCl. Então, aqui, eu vou colocar só a ligação HCl, e nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho uma questão de que aqui eu tenho uma nuvem relativamente pequena, enquanto o cloro tem uma nuvem bem maior. Então, se eu for pensar em termos de simetria, esse sistema que está aqui, ele realmente apresenta uma densidade de carga negativa, desculpa aqui, uma densidade de carga negativa, enquanto do lado de cá, à esquerda, na presença do hidrogênio, eu tenho uma densidade de carga positiva, fazendo com que essa interação
entre hidrogênio e cloro, ela tenha uma característica, tá, de que os elétrons estão posicionados de forma que eu tenho o que a gente chama de a formação de um dipolo. Esse dipolo ele está representado por uma carga positiva, tá, nessa região e uma carga negativa na região mais próxima do elemento mais eletronegativo. Então ele forma o que a gente chama de um dipolo permanente. E esse dipolo permanente, ele faz com que essa molécula ela se apresente como uma molécula que é considerada polar. Então, a presença desse dipolo, a gente chama de um momento, isso aqui é um momento de dipolo elétrico, esse aqui também é um momento de dipolo elétrico, tá? Então, quando esses momentos de dipolo não se anulam, eu tenho a formação de um dipolo permanente. E essa estrutura caracteriza a molécula, tá? Como uma molécula polar. Então, com isso, a gente tem que as ligações covalentes, elas são, são presentes em diversos elementos, em diversos compostos. A diferença de eletronegatividade é pequena e com isso faz com que a gente perceba compartilhamento de elétrons para poder formar os diferentes tipos de composto. Tá? Então, essa é uma maneira da gente interpretar essas questões. Então, quando eu olho para ligações químicas, eu posso pensar nas ligações iônicas, posso pensar nas ligações covalentes e essas vão ser as mais importantes para a gente nesse momento. Por outro lado, eu também posso pensar nas ligações metálicas, tá? Que aí vão ser as interações entre metais, e aí características de condutividade elétrica vão ser importantes. No caso dos ametais, das ligações covalentes, são compostos moleculares e a condutividade elétrica que é ruim, porque a gente não tem a gente não percebe esse efeito no caso principalmente de elétrons e de cargas presentes, permitindo a passagem de elétron de um elemento ou de um composto para outro. Tá? Então, quando eu tenho um composto iônico, a condutividade elétrica de sólidos é muito ruim, mas esses compostos, quando em solução, podem apresentar uma condutividade mais evidente. Nos covalentes, o que a gente observa é que mesmo em solução, eles não apresentam essa característica, e os metálicos são ligações metal-metal, elas têm uma nuvem de elétrons ao redor dessas interações, permitindo a transferência desses elétrons e garantindo condutividade elétrica, tá? E de forma geral, essa condução ela vai ser importante para que a gente tenha o reconhecimento dessas características de forma prática, mas também até no projeto de alguns determinados tipos de equipamento e, de forma geral, vão ser essas propriedades que vão ser interessantes e importantes para a gente poder trabalhar. Tá? Então, até agora, essa ideia de polaridade, da presença de um dipolo, essa questão de simetria, são pontos que a gente precisa tomar atenção, tá? Precisa ter essa atenção. As ligações metálicas a gente não vai aprofundar muito nessa questão dos metais, mas vai ser especialmente importante tanto ligações covalentes quanto ligações iônicas. E aqui tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção também, que é um aspecto de interações, que aí a gente vai pensar o seguinte: moléculas, tá, covalentes, eu tenho, na verdade, dois tipos de interação. Aquela que é intramolecular e aquela que é intermolecular.
E aí, com isso, eu vou pensar o seguinte, a relação de interação intramolecular, nós estamos falando de dentro da molécula. Então, aqui eu posso elencar ligações iônicas, posso trabalhar ligações covalentes, posso trabalhar ligações metálicas. E aí, com isso, eu consigo formar compostos. Tá? Ligações iônicas formam compostos iônicos, ligações covalentes formam compostos moleculares, e interações metálicas formam os metais e as ligas metálicas. Tá? Então, na relação intermolecular, eu estou tendo a interação de moléculas que já foram formadas, ou compostos que já foram formados. Então, quando eu tenho a construção de um composto iônico, essas interações basicamente são interações tipo eletrostáticas e elas formam esse tipo de estrutura, os retículos cristalinos. Mas quando a gente tem uma relação covalente, tá? E aonde que eu vou chamar a atenção dessas interações intermoleculares, elas dependem da característica de polaridade de alguns desses elementos e também de algumas interações. Então, o que eu posso ter como interação intermolecular são ligações do tipo dipolo, induzido, dipolo, permanente, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Bom, aqui, deixa eu só voltar um ponto atrás. No dipolo induzido, o que a gente tem são ligações ou interações de Van der Waals. Então, essas interações de Van der Waals, elas vão ser importantes para a gente poder pensar, por exemplo, de moléculas que sejam apolares interagindo com outras moléculas que sejam também apolares. Então aqui a gente vai ter lares. Nesse tipo de interação, o que eu estou pensando aqui, para a gente poder exemplificar, é o oxigênio interagindo, por exemplo, com outro oxigênio. Então, esse tipo de interação que acontece entre moléculas apolares, seja oxigênio-oxigênio, seja oxigênio CO2, ela vai acontecer de forma que a gente tem interações tipo dipolo induzido, são conhecidas como interações de Van der Waals, e são interações muito fracas. Tá? Quando a gente tem algumas dessas interações, e aí a gente começa a ter um, um aspecto de melhor organizar esse processo, e aí eu vou, assim, vou pensar um pouco nessas questões desse dipolo que acaba sendo induzido como uma característica de que são interações fracas, a forma como essa interação acontece, ela, ela permite que a gente reconheça algumas características desses compostos que demandam menos energia para poder, por exemplo, mudar de fase. Então, se eu for pegar o oxigênio, a interação oxigênio-oxigênio é bastante fraca. Então, significa que o aspecto que eu percebo o oxigênio na natureza, ele está disponível na forma de gás, estando a temperatura ambiente, a pressão de uma atmosfera. Então, assim, quando a gente olha para uma característica de organizar essa, essa relação com outros tipos de compostos, aqueles compostos
que são existe uma interação mais intensa, tá? Eles demandam uma energia maior para poder afastar uma molécula da outra. Então, o que a gente tem é uma interação que ela pode modificar, então esse dipolo induzido, ele tem um aspecto importante para a gente poder trabalhar, ele vai ser percebido em principalmente moléculas apolares. Um outro aspecto vai ser o dipolo permanente, tá? Interações através de dipolo permanente. E aí ele vai depender da existência de um dipolo nessa molécula. Então, por exemplo, o HCl, ele é uma molécula, esse dipolo permanente faz com que eu tenha estruturas de moléculas polares, tá? Interagindo com moléculas polares. Então, eu posso ter esse tipo de interação, molécula polar com molécula polar. Aqui, como exemplo, eu posso ter a gente falou do HCl, mas a gente pode pensar o HCl interagindo com outra molécula, tá, de HCl. Eu vou ter os polos positivo interagindo com os polos negativos, tá? E aqui, se eu tiver uma outra molécula aqui embaixo, é como se eu tivesse, então, essa molécula de HCl interagindo de forma que os polos positivos e negativos acabam interagindo entre si, e essas interações é que mantém essa estrutura organizada. Tá? Em termos de reflexo dessa característica, é de que cada uma dessas relações aqui, no dipolo induzido, eu tenho interações fracas, no dipolo permanente essas interações são um pouco mais fortes, então a gente começa a perceber a presença, tá, ou a mudança, talvez, desse aspecto desses compostos. Então, o HCl, ele ainda é um gás, mas ele tem uma característica diferente do O2. Eu posso pensar outras moléculas que sejam polares, tá? Que também estão presentes como estruturas com dipolo permanente, mas especialmente essas que apresentam dipolo permanente, que também são polares, eu vou chamar a atenção para aquelas que apresentam, que a gente chama de ligação ou de interação de hidrogênio. Tá? O que acontece? As interações de hidrogênio, elas vão ser importantes porque elas apresentam um aspecto de interação muito forte. Talvez o principal exemplo que eu tenha é a água, que aí eu vou apresentar a água aqui com a estrutura de Lewis. Ela vai interagir com outras moléculas de água através de uma interação entre os polos positivos e negativos. Aqui eu tenho o polo positivo, aqui ó, o polo negativo. Aqui embaixo eu tenho o polo positivo na presença dos hidrogênios. E da mesma forma, esse polo positivo, tanto aqui quanto aqui, ele vai conseguir interagir de tal maneira que essa relação aqui, que forma um aspecto entre oxigênio, hidrogênio e oxigênio, tá? Essas interações de hidrogênio vão acontecer entre os elementos nitrogênio, oxigênio, tá? Interagindo com o hidrogênio que está ligado também a esses elementos, nitrogênio ou oxigênio. Tá? Isso também pode acontecer com flúor, mas é mais comum que elas ocorram
com essa característica. Isso faz com que essa interação seja muito polar. Tá? A diferença de eletronegatividade do oxigênio comparado ao hidrogênio é bastante grande. E isso faz, por exemplo, que o aspecto que eu percebo a água é justamente um aspecto líquido. Assim como diferentes tipos de álcool, que também apresentam essa característica. E aí a gente começa a observar que essa interação acaba sendo mais forte. Então, interações ou estruturas que são compostos que são covalentes, tá? Eles apresentam uma característica de temperatura de fusão relativamente mais baixa que os, assim, na verdade não relativamente, mas uma característica de ter essa temperatura de fusão e temperatura de ebulição bem mais baixa que os elementos que são iônicos e metálicos. Quando a gente olha para essa interação intermolecular, a gente começa inclusive a entender um pouco melhor a forma como essas estruturas se organizam. E isso dá para a gente um entendimento de interação intermolecular importante, tá? Para poder dividir. Esse dipolo permanente, ele acontece com energias relativamente intermediárias, assim, fortes, mas não tão fortes quanto as interações de hidrogênio, que tem a característica da interação oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, ou nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Mas essas são as relações que a gente acaba tendo para caracterizar a interação intermolecular, tá, de compostos polares e compostos apolares. Gente, bom, mais uma vez eu volto aqui para a sala para a gente poder, se tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para poder organizar essas dúvidas, mas assim, com isso, essa ideia de ligação química, eu já estou trazendo a relação de estrutura de Lewis também para a gente poder pensar um pouco a respeito, tá? E aqui com isso, eu queria, bom, enfim, abrir para a gente poder tirar alguma dúvida, por acaso tenha. Bom, então, com relação à parte de ligações químicas, e aqui eu estou chamando a atenção também para algumas questões, falei da regra do quinteto, falei da estrutura de Lewis, para a gente poder organizar. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou retomar aqui o compartilhamento de tela. Mas eu vou dar alguns exemplos de algumas estruturas de Lewis para a gente poder trabalhar em cima delas, tá? Então, com relação à estrutura de Lewis, basicamente, o que a gente vai conseguir organizar é identificar os elétrons de valência relacionados a cada elemento. Então, se eu for pegar, por exemplo, na tabela periódica, as estruturas que a gente tem em termos de configuração eletrônica, eu posso pensar, por exemplo, que aqui eu tenho os orbitais S, do lado de cá a configuração terminada em orbitais P, aqui no meio os orbitais D, e se eu for pegar essas informações aqui, eu tenho os orbitais F, que são reorganizados aqui de forma a ter eu tenho os actinídeos e os lantanídeos. Tá? Então aqui são os orbitais F. Então, de forma geral, na estrutura de Lewis, o que a gente vai ter são os elétrons da camada de valência. E isso vai ter a ver com a regra
do octeto. Então, eu quero trazer duas informações que vão ser importantes. Na regra do octeto, o que a gente tem existe uma estabilização quando eu tenho a última camada terminada em S2P6. Significa, então, que eu tenho 8 elétrons nessa última camada, garantindo uma estrutura que é semelhante à estrutura dos gases nobres. Tá? Então, os gases nobres são elementos que não são muito reativos, são bastante estáveis, eles são estáveis, tá? Justamente por ter essa configuração. Esses elementos aqui, que eles respondem à regra do octeto, tá? Em geral, eles estão no segundo período, e eu tenho, o segundo período vai estar no segundo e terceiro períodos. Na verdade, eles vão ser esses elementos que estão nessa região, principalmente aqui, tá? E os elementos das colunas 1 e 2. Então, se eu for pegar aqui alguns exemplos, eu posso pegar daqui da coluna 1 e 2, o sódio tem um elétron na última camada, o cálcio tem 2 elétrons na última camada, são exemplos para a gente poder citar. Aqui eu tenho a estrutura, por exemplo, do cloro, que a gente já viu, ele tem 7 elétrons na última camada. Eu posso pensar um outro exemplo, o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. Posso pensar o carbono, com 4 elétrons na última camada. Tá? Então, com isso, a gente consegue observar a presença desses elementos. Mas para poder construir uma estrutura, eu vou precisar, então, entender um pouco melhor, tá? algumas características. E aí, essa estrutura de Lewis, tá? Ela vai ser importante para a gente poder identificar algumas questões. E aí, aqui, por exemplo, vou pegar água como um exemplo. A gente falou um pouco da água, mas eu posso pegar, por exemplo, também o C2. Deixa eu. C2H6O. O etanol. Vou pegar esses dois exemplos aqui para a gente poder trabalhar um pouco a respeito deles e quero pegar também um outro exemplo, que é o H2SO4. Então eu vou trabalhar esses 3 exemplos para a gente poder organizar as estruturas de Lewis deles. Então a primeira coisa, então, para a água, o que eu tenho? O átomo central é o oxigênio, ele tem a interação com o hidrogênio, tá? E pares de elétrons não ligantes. O que acontece? Os pares de elétrons ligantes, eles podem ser caracterizados como traços, tá? E isso, então, faz com que eu simplifique essa informação de tal maneira que a interação química entre oxigênio e hidrogênio com um par de elétrons ligantes sejam representados dessa maneira. E os pares de elétrons não ligantes têm a presença ainda nessa estrutura. Então, essa passa a ser a estrutura de Lewis da água. Então, isso aqui seria um par de elétrons. E esses pares de elétrons ligantes é que vão dar para a gente essa característica de formação de uma estrutura representada a partir de traços. Então, para a água, a gente viu, dessa forma que a gente tem. Da outra forma, aí vem o seguinte, eu tenho uma outra estrutura, o C2H6O. Essa estrutura é o etanol. Tá? Então, como que eu consigo desenhar uma estrutura a partir dessas informações? Então, daqui, eu muitas vezes vou buscar um átomo central. Esse átomo central, ele tem a característica
Por exemplo, o carbono, ele vai ter a interação. Deixa eu só voltar aqui para... Eu tenho C2H6O. Ele vai ter a característica, então, de ser reorganizado. Quem é o elemento mais eletronegativo? É o oxigênio. E o oxigênio, ele vai interagir, então, com outros elementos. Ele tem 6 elétrons na última camada, ele interage com o hidrogênio, tá? O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, ele vai interagir também com hidrogênios, compartilhando elétrons, vai interagir com o outro carbono, que tem a interação também com hidrogênios. Então, se eu for olhar essa estrutura que está aqui, eu vou ter que buscar algumas informações do tipo, o carbono, ele tem quantos elétrons compartilhados? E aí ele vai atender, a ideia é que a gente busque esse atendimento da regra do octeto. Então, se eu for pegar isso aqui, ó, como informação, nesse caso eu tenho 8 elétrons. Daqui, eu vou mudar a cor para poder pegar essa informação daqui de compartilhamento. Eu também tenho 8 elétrons. E aqui eu também tenho esses 8 elétrons. Então, é buscando essa estrutura de Lewis com 8 elétrons na última camada, respeitando a regra do octeto, é que a gente vai buscar, então, a forma de construir uma molécula dessa. Então, com isso, a gente pode, por exemplo, trazer toda a informação de que eu tenha ligação química, então eu tenho o hidrogênio interagindo com o carbono, interagindo também com outro hidrogênio. Esse carbono interage com outro carbono, que interage, por sua vez, por 2 outros hidrogênios. O oxigênio, que interage com outro hidrogênio, e aqui mantém pares de elétrons não ligantes. Então, essa aqui passa a ser a estrutura de Lewis do etanol. Tá? Então, aqui eu tenho as ligações químicas formadas por compartilhamento de elétrons e a presença ainda de elétrons não ligantes na estrutura final. Um outro aspecto que vai ser importante aqui, eu vou pegar o H2SO4 para a gente poder organizar isso também de forma mais direta. Isso, a gente vai então trabalhar a lógica de um átomo central. Então, a primeira coisa é tentar buscar esse átomo central. Quando a gente tem um elemento ametálico, eu posso pensar a respeito dessas características. E aí eu vou trazer algumas informações para a gente, que é o seguinte. Então aqui eu tenho H2SO4. O átomo central é o átomo de enxofre. Tá? Esse átomo central, ele tem na sua última camada 6 elétrons, ele está abaixo do oxigênio, então ele tem configuração S2 P4, e aí com isso eu vou ter então também a presença dos oxigênios relacionados ao enxofre. Então, para a gente poder pensar aqui, eu tenho 2 hidrogênios, 4 oxigênios. Então, o átomo central de oxigênio, do enxofre, ele vai estar interagindo com oxigênios. Então, de forma geral, eu posso pensar que os pares de elétrons ligantes, eles estão relacionados com o oxigênio,
e eles podem ser compartilhados. Esse compartilhamento, em alguns momentos, eles podem ter características diferentes, de tal forma que um elemento apenas compartilha esses elétrons. Isso vai acontecer por aqui. Então, cada oxigênio ele tem 6 elétrons também, tá? E esses 6 elétrons presentes em cada um desses oxigênios vai fazer com que a gente tenha a possibilidade, então, de completar o octeto de cada um desses elementos. Qual é a forma que eu tenho de observar isso aqui? Bom, ainda faltam 2 hidrogênios. Então, se eu tiver a interação a partir daqui do oxigênio com enxofre, ambos compartilhando esse par de elétrons, tá? Significa que o enxofre compartilhou de forma exclusiva, assim, de forma a doar esses 2 elétrons para a ligação oxigênio-enxofre, e aqui esse oxigênio fica com 8 elétrons. Dessa forma, o enxofre ainda apresenta apenas 6 elétrons, mas esse oxigênio aqui também, ele também passa a ter 8 elétrons. Esse tipo de interação, ele, ele mostra, ou ele tem a característica de, de ser representado por ligações que a gente chama de ligações dativa. Então, essa ligação dativa é uma ligação na qual esse compartilhamento ocorre apenas de um elemento. Então, o que eu tenho aqui é que esse par de elétrons ele vai ser compartilhado para o enxofre. Então, isso vai acontecer aqui com esses 2 pares de elétrons com os 2 oxigênios, e aí com isso eu tenho esses outros 2 elétrons aqui. Um vai ser compartilhado com um oxigênio, outro vai ser compartilhado com outro oxigênio. Então, de forma geral, eu vou só reorganizar isso aqui, porque é o seguinte, esse par de elétron vai ser mais bem representado, colocado o seguinte, aqui eu tenho mais um elétron, nota que o oxigênio continua com 6 elétrons, e aqui, para poder formar essa ligação, eu tenho essa questão de ter um elétron sendo relacionado aqui com essa ligação oxigênio-enxofre. Então, fazendo isso, esses oxigênios aqui embaixo e aqui em cima, eles também vão precisar de... Aqui eu tenho 2, 4, 6, 7. Então, aqui vai entrar o hidrogênio, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, com isso, esses pares de elétrons que estão aqui, deixa eu colocar esse aqui e aqui na ligação, também formam 8 elétrons. Então, com isso, os oxigênios todos estão com 8 elétrons. O hidrogênio, ele tem a característica de se estabilizar com 2 elétrons também, está estável com 2 elétrons. Falta a questão do enxofre. E aí, nós vamos ter uma situação que é o seguinte, se eu fosse organizar da forma como está, eu tenho, então, a situação de que o enxofre é um átomo central, essas interações, eu tenho uma ligação para o oxigênio, uma ligação para o oxigênio, outra para esse oxigênio, outra para esse oxigênio, sendo que esse aqui ainda se liga ao hidrogênio e esse aqui também se liga ao hidrogênio. Todos esses elementos, e aqui eu tenho ainda os pares de elétrons que não são ligantes, tá? Presentes nessa estrutura. Todos os oxigênios têm 8 elétrons, mas o enxofre, se eu for olhar para essa forma que está aqui, ele vai ter a característica de ter 2 pares, assim, 2, 4, 6, 8. O que acontece? Essa estrutura do enxofre, ela acaba sendo uma estrutura que para a gente poder entender um pouco melhor,
não vai ser a mais, não vai ser a mais adequada. Então, com isso, a gente vai precisar dessa organização de forma tal que esse enxofre ele vai ter uma característica de conseguir perceber que, na verdade, nessa estrutura a gente vai conseguir perceber que algumas dessas questões aqui vão ser importantes da gente, por exemplo, reorganizar essas questões. Então, para poder estabilizar e garantir com que essa estrutura seja mais bem entendida, tá? Essa estrutura que está aqui, ela vai ter como uma exceção da regra do octeto, o enxofre, ele na verdade vai fazer uma expansão da regra do octeto de tal maneira que os átomos de oxigênio, eles vão compartilhar também esses pares de elétrons que estão aqui. Então, se eu tenho essa interação que está acontecendo aqui, sendo exclusiva do enxofre, essas interações que estão aqui, o enxofre vai ficar bastante positivo, porque ele está perdendo, é, ele está compartilhando esses elétrons com o oxigênio, e uma forma de estabilizar esse sistema é fazendo com que essas interações com esses pares de elétrons sejam reorganizadas para cá, fazendo com que o enxofre tenha a característica, então, de ter o compartilhamento de mais um par de elétrons, fazendo com que o oxigênio forme ligações duplas com o enxofre, de tal maneira que eu tenha as interações também com oxigênio e hidrogênio. Dessa forma, o que acontece? O enxofre, ele tem aqui, ao redor dessa estrutura, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 elétrons. Então, esses 10 elétrons, eles são, para o enxofre, uma expansão da regra do octeto. Tá? Então, o enxofre ele vai sofrer ele vai apresentar essa característica. Tá? Isso vai acontecer com os elementos que estão a partir do terceiro período. Tá? Então, o enxofre está no terceiro período, ele vai ter essa característica, e com isso a gente vai ter a estruturação do H2SO4 fazendo com que eu tenha essa característica. E a partir daqui, eu queria chamar a atenção para a gente poder pensar numa outra questão que vai ser importante, que é justamente o seguinte: no caso do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele também tem a possibilidade de, colocado em água, ele liberar os íons H+. Então, ele vai se organizar, ele vai se dissociar em duas moléculas, ou dois cátions H+, mais o SO4 2-. Tá? Então, esse SO4 2-, ele vai ter a característica de perder de forma tal que esses pares de elétron, e aí eu vou pegar pela estrutura de Lewis que está aqui, então o enxofre, ele vai ter o oxigênio ligado ao hidrogênio, eu só vou reorganizar aqui o oxigênio, os pares de elétron, e aí o que vai acontecer? Esse par de elétron vai vir para esse oxigênio e esse par de elétron vai vir para esse oxigênio. Então, nesse processo de dissociação, vai formar os íons H+, e vai formar uma estrutura que é o enxofre com o oxigênio com 6 pares de elétrons
outro oxigênio com 6 pares de elétrons, o oxigênio daqui e o oxigênio daqui. Com isso, eu vou ter também a formação, tá, de uma carga negativa aqui. Na verdade, não é densidade de carga negativa, mas uma carga negativa aqui e uma carga negativa aqui. Então, essa carga, ela vai ser uma carga formal. Tá? Então, assim, a carga formal, ela tem como se fosse, ela tem uma definição importante, tá? Para gente trabalhar essas características de carga formal. Então, vai ser útil a gente trabalhar com essa discussão da carga formal baseado nas estruturas de Lewis. Então, ela tende a apresentar como que acontece esse acúmulo de carga. E ela vai ser calculada através de uma equação onde a carga formal vai ser igual, ela depende dos elétrons de valência, menos uma quantidade de elétrons ligantes, mais os elétrons não ligantes. Então, para eu trazer isso aqui, eu vou trabalhar aqui como carga formal, tá, gente? Então eu vou pegar aqui como carga formal. A carga formal, e eu vou chamar isso aqui de carga formal como CF, ela vai ser igual aos elétrons de valência, tá? Menos a metade dos elétrons ligantes, mais os elétrons não ligantes. Então, se eu for pensar na carga formal entre essas questões de elétrons ligantes e elétrons não ligantes, tá? De maneira macro, tá? A soma dessas cargas formais dos átomos, ela vai ser igual à carga elétrica da molécula ou do íon que a gente estiver trabalhando. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o íon, que é o íon, esse aqui é o íon SO4, 2-, ele recebe o nome de íon sulfato. Tá? Então, a gente pode trabalhar aqui, se eu for pegar, por exemplo, o H2SO4, eu vou ter, na verdade, o ácido sulfúrico e a carga formal de todos os elementos que compõem o ácido sulfúrico, o somatório vai ter que ser 0. No íon sulfato, se eu somar a carga total de cada um deles, eu vou ter a carga igual a 2 cargas negativas, porque a carga do íon sulfato é 2-. Tá? Então, quando a gente tem essa estrutura para poder organizar a carga formal, o que a gente vai precisar, na verdade, é pensar o seguinte: a gente vai minimizar a quantidade de cargas para que a gente possa ficar com a carga formal de cada elemento o máximo, assim, o mais próximo de 0 possível, porque quanto mais carga formal eu tiver naquela estrutura, mais instável vai ser esse processo, essa questão. Então, o que acontece? Eu vou precisar trabalhar de tal maneira que a gente vai organizar a carga formal para o íon para o ácido sulfúrico, ou, desculpa, para o íon sulfato, de maneira que a gente consiga observar, tá, a melhor forma que eu tenho de minimizar ou de identificar essa carga. Então, eu vou trazer para cá, de novo, a estrutura do íon sulfato, só para a gente poder não atrapalhar a
a estruturação do íon sulfato do lado de lá, mas aqui eu tenho o oxigênio com 6 elétrons em pares não ligantes. E aí, com isso, como que eu defino essa carga formal de cada um desses elementos? Então, vamos pegar, por exemplo, esse oxigênio daqui. Quantos elétrons de valência esse oxigênio tem? Então, vou pegar esse aqui para a gente poder trabalhar. Tá? Então, ele tem 6 elétrons de valência menos metade, que multiplica os elétrons que são ligantes. Quantos são esses elétrons ligantes? Aqui a gente vai ter 4 elétrons ligantes, tá? Que na verdade desses elétrons de valência, ele tem na verdade aqui 2 desses elétrons são ligantes, tá? Porque 2 participam pelo enxofre, mais os elétrons não ligantes, que são 4. Então, com isso, o que eu tenho? 6 menos 2 metade com 2 menos 4. Então, isso aqui faz com que eu tenha uma carga formal de menos, desculpa, de mais 2. Porque o que acontece? O oxigênio acaba perdendo elétrons nessa ligação de compartilhamento. Que, na verdade, esses elétrons... tem uma coisa aqui que eu fiz errado. É menos 5, né, professor? É aqui, o erro está aqui. Aqui, nesse caso, esses 4 elétrons que estão aqui, são os elétrons ligantes. Então, aqui é 4, tá, gente? Mais os elétrons não ligantes, que também são 4. Então, com isso, vai ser o equivalente a 6 menos 6, que é 0. Então, o oxigênio, fazendo uma dupla ligação, ele tem carga formal igual a 0. Por outro lado, aqui eu continuo tendo 6 como os elétrons ligantes, tá? Que é o que aparece, na verdade, na estrutura do oxigênio, menos metade vezes, aqui eu tenho agora esses 2 elétrons aqui, que são elétrons ligantes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os elétrons não ligantes. Então, aqui o que eu tenho? Corta o 2 com 2, aqui vai ficar então a unidade com mais 7. Então, 6 menos 7, eu vou ter aqui a carga formal menos 1. Vocês concordam que esse lado daqui é equivalente ao lado de cá? Então, essa parte do lado de cá, ela vai ser exatamente igual a essa questão de cá. E aqui, da mesma maneira, essa parte aqui vai ser equivalente ao que está aqui. Então, cada um desses elementos que é oxigênio, que estão ligados por ligação simples com o enxofre, apresentam carga formal menos 1, fazendo com que eu tenha aqui uma carga de um lado menos 1 e aqui uma carga menos 1. Aqui em cima, carga 0, embaixo, carga 0. Então, isso faz com que esse íon, o sulfato, que é o enxofre, dupla ligação com oxigênio,
dupla com oxigênio, simples com oxigênio, simples com oxigênio. Ele tenha uma carga total menos 2. Então, essa questão da carga formal, ela vai ser relacionada com cada um dos elementos presentes dentro dessa estrutura. Faltou fazer a medida da carga formal do enxofre. Então, para a gente poder... Bom, a carga formal do enxofre vai dar zero, tá? Se eu for pegar esse enxofre aqui, ele tem a característica de ter 6 elétrons. A carga formal é igual aos elétrons de valência, são 6, menos metade dos elétrons ligantes, e aí a gente tem 10 elétrons ligantes, mais 0 elétrons. Oh, desculpa, aqui são 6 ligações, aqui não são 10, não, aqui são 12. Vezes 12 mais 0. Então, essa carga formal vai ser 6. Metade de 12 é 6, então isso aqui é 0. Nota uma coisa. Por que que o enxofre ele tem, então, essas 6 ligações com os oxigênios e não uma ligação, por exemplo, desse tipo daqui, ó? Porque se eu fosse parar para poder pensar, aqui eu tenho a estrutura também que responde à regra do octeto. Aqui tem 8 elétrons. Tá? Mas o que, que vai acontecer numa estrutura dessa? Vamos avaliar a carga formal do enxofre aqui. A carga formal do enxofre acaba sendo... Bom, vou pegar aqui, em termos de comparação, tá? Para a gente poder trabalhar de forma similar ao que a gente fez aqui, mas só para a gente poder reorganizar. Então, o enxofre com uma ligação com oxigênio. Vou pegar a mesma estrutura do íon sulfato, pensando que ele tenha só uma ligação que é o correspondente lá bom, com, com essa estrutura que está aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? Então, perdeu os 2 hidrogênios, sobra essa estrutura. Então, dessa maneira, uma estrutura dessa, a gente já viu que a carga formal, por exemplo, aqui, ó, em íons dessa natureza, aqui é menos 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Deixa eu mudar essa coloração aqui. Azul, para não confundir. Então aqui é menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Essa é a carga formal de cada um desses oxigênios. E aí, essa carga formal do enxofre, ele vai passar a ser uma característica de tal maneira que eu tenha 6 elétrons de valência menos metade vezes a quantidade de elétrons ligantes, nesse caso são 8, elétrons não ligantes são 0. Então, 6 menos 4, que aqui eu tenho uma carga mais 2. Então, essa quantidade de carga formal associada a cada um desses elementos faz com que eu tenha a possibilidade de ter uma estrutura dessa sendo possível. A questão é, no momento que eu tenho essa estrutura aqui, comparada com essa estrutura que apresenta duplas ligações enxofre e oxigênio, o que, que vai acontecer? Essa característica aqui faz com que a carga formal do oxigênio vá de menos 1 a 0. Então, a tendência de toda estrutura estável é ter a menor quantidade de carga possível. E se isso acontece
deslocando esse par de elétron para cá e deslocando esse par de elétron para cá, o que vai acontecer? Essa carga de -1, ela passa a zero. Essa carga de -1, ela passa a zero. E essa carga de +2, aqui embaixo, ela está como +2, ela vai passar também o quê? A zero. Isso faz com que essa estrutura aqui, que apresenta uma melhor distribuição de cargas, de tal maneira que a gente tenha mais elementos estáveis, seja preferencialmente organizada, e a existência dela acaba tendo essa característica para que a gente possa, então, perceber que essa estrutura com 4 ligações do enxofre, ela acaba tendo uma tensão de cargas muito grande, fazendo com que a estrutura mais provável passe a ser aquela com a menor questão relacionada à carga formal. Tá? Então, esse é um dos motivos, esse é o principal motivo que a gente tem, na verdade, essa reorganização desses pares de elétrons para que a gente tenha a modificação da estrutura do sulfato, tá? E o exemplo apresentado como uma exceção à regra do octeto, porque isso faz com que eu tenha uma melhor organização dos elétrons, diminuindo, tá? Ou estabilizando melhor esse sistema. Última coisa que eu quero comentar com vocês aqui, no dia de hoje, é que essa questão do íon sulfato, ele tem um outro ponto também que ele vai ser importante. Então, que é o último tópico de hoje que eu quero falar com vocês, que é uma questão de chamada de ressonância. A ressonância, e eu vou pegar o próprio íon sulfato como exemplo, uma vez que eu tenho a estrutura enxofre, dupla oxigênio, simples oxigênio, dupla oxigênio e simples oxigênio, aqui com a carga negativa, pares de elétrons, tá? Vou deixar a carga negativa aqui de azul, para ficar mais fácil. Aqui eu tenho duas cargas negativas. O que acontece? A ressonância, ela passa a ser uma estrutura que ela tem uma reorganização dos elétrons de tal maneira que cada uma dessas ligações químicas seja apresente uma maior estabilização. Então, é possível que eu tenha a desmobilização de carga. Então, o que vai acontecer? Esses pares de elétrons aqui, eles podem vir para cá, empurrando esses pares de elétron para cá, fazendo com que eu tenha o que a gente chama de um híbrido de ressonância para reorganização na forma de enxofre, oxigênio, a dupla com oxigênio, simples com oxigênio, desculpa, dupla, e aqui simples com oxigênio. Então aqui, da mesma maneira, eu tenho as cargas negativas, só que ela foi deslocalizada agora para um outro oxigênio. Da mesma maneira, eu posso ter então essa organização agora de pares de elétron vindo para cá e esse par de elétron então vindo aqui para cima. Então isso vai fazer com que essa estrutura de ressonância, também possível, se reorganize de tal maneira que eu tenha o oxigênio com os seus pares de elétron, o enxofre agora aqui com uma ligação simples, a dupla ligação aqui e a ligação dupla aqui. Então, dessa mesma maneira, eu tenho a presença agora da carga negativa aqui e da carga negativa aqui. Se eu tiver, então,
novamente uma deslocalização de cargas, esse par de elétrons vindo para cá, o que vai acontecer com esse par de elétrons? Ele vai ser deslocado para cá, formando um outro híbrido, que é oxigênio com seus 6 pares de elétrons, dupla com oxigênio, simples com oxigênio, essa dupla com oxigênio e aqui os devidos pares de elétrons. Então, com isso, eu tenho as cargas negativas da mesma maneira, estão alocadas tanto aqui quanto aqui. E se eu tiver, então, pensando aqui nessa reorganização, esse par de elétron pode, de novo, vir para cá e esse aqui ser deslocado para cá, fazendo com que eu retome essa questão, ou essa estrutura inicial. Então, com relação ao íon sulfato, o que vai acontecer? Eu tenho essas 4 estruturas, o que na prática leva a uma estrutura do íon sulfato interagindo com oxigênios, e eu tenho a deslocalização de elétrons em com todas as suas possibilidades, fazendo com que eu tenha uma densidade de carga, que na verdade aqui seria o quê? Vou pensar aqui uma carga menos meio, cada um desses oxigênios. As estruturas de ressonância, elas têm a possibilidade de deslocalização desses elétrons, isso estabiliza essa estrutura, faz com que a distância entre os elementos, nesse caso o oxigênio e enxofre, ela seja menor, tá? Porque se eu tenho uma interação, uma dupla ligação, ela tem, vou pegar aqui, ó, a dupla ligação, ela tem uma distância relativamente menor do que uma ligação simples, porque é uma ligação mais intensa. Então, com isso, deixa eu só pegar deixa eu só pegar uma coisa aqui. O que a gente tem é uma estrutura de ressonância que vai permitir que essas questões, por exemplo, de deslocalização dos elétrons, exista dentro das possibilidades que a gente tem. Então, nesse caso do íon sulfato, essa estrutura de ressonância permite que eu tenha deslocalização de pares eletrônicos entre todos os oxigênios. Isso faz com que o íon sulfato seja bastante estável. Então, essa questão da ressonância é um ponto importante, eu queria que vocês também tomassem nota desse aspecto. A gente tem outras relações de ressonância que são interessantes também. No material que eu passei para você não trata o íon sulfato, mas trata outros íons. Tá, mas é interessante que vocês tenham isso como ideia. Então, a ressonância vai ser importante, a carga formal vai ser importante para a gente poder pensar em como construir esses elementos baseados na estrutura de Lewis. Gente, eu vou encerrar essa apresentação. Ah, Leandro. Bom, Afonso, pode falar. Eu vi que o Leandro colocou uma pergunta, eu já respondo aqui o Leandro. Mas se você quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Não, eu tava com a mão levantada sem querer. Desculpa. Não, tranquilo. Então, Leandro, eu vi que você fez a pergunta. Como definir o tipo de ligação, por exemplo, do... Aqui você está querendo trazer é o nitrato de lítio, não é isso? Isso. Beleza. A sua dúvida está sendo na interação do lítio com o nitrato. Eu vou pegar aqui, então,
vou trazer aqui como... Representa a estrutura de Lewis para nós aí dela. eu vou fazer isso. Eu estou só pegando aqui um pedaço de papel eletrônico, só para conseguir abrir um pouco mais a estrutura. Então aqui, ó, o que a gente tem? Deixa eu só confirmar se a tela não está compartilhada, não. Então eu tenho aqui, ó, o lítio, o NO3. Então, primeira coisa, isso aqui é um sal, tá? Ele recebe o nome de nitrato de lítio. Ele é dividido, ele é um composto, é um sal que forma o cátion lítio mais o íon nitrato, o Na3-. Quando a gente fala de estrutura de ressonância, Leandro, a gente está lidando, na verdade, com esse íon. Isso aqui é um íon molecular. Assim como o íon sulfato, também é um íon molecular. E aí a estrutura de Lewis, nesse caso, acaba tendo a reorganização. A reorganização dele com um átomo central, o nitrogênio, que tem 5 elétrons na sua última camada, os oxigênios, tá? Que também tem os seus 6 elétrons na última camada. Então, essa estrutura ela tem uma carga total, tá? Ele tem de -1, então é um íon carregado. Para a gente poder estabelecer essas questões, o que vai acontecer? O íon nitrato, ele vai ter que se estabilizar trabalhando a menor carga formal. Tá? E aí, com isso, eu vou precisar, então, reorganizar esse sistema, pensando nessas estruturas de Lewis possíveis. Então, o que eu tenho aqui? Esse ponto, o oxigênio interagindo com o nitrogênio, eu vou fazer uma primeira tentativa para a gente poder avaliar essas questões. Então, eu posso ter esses 6 elétrons. No momento que eu tenho a interação de um par de elétrons com o oxigênio, eu posso ter, então, essa ligação. Eu vou colocar como primeira hipótese o seguinte: cada um deles faz uma ligação simples com o oxigênio. Dessa maneira, é como se eu tivesse essa estrutura possível aqui. Ó. Não que seja possível, mas essa estrutura que está aqui, o oxigênio, com seus elétrons, tá? Não ligantes. Dessa forma, eu posso avaliar a carga formal de cada um deles. A gente já fez essa avaliação da carga formal para o oxigênio fazendo uma ligação. A gente sabe que esse aqui tem carga formal -1, esse aqui tem -1, esse aqui tem -1. O nitrogênio, aqui, é que eu vou precisar analisar a carga formal dele. A carga formal são os elétrons de valência, nesse caso são 5, menos metade dos elétrons ligantes, então são 6, mais os elétrons não ligantes, que são 2. Tá? Então, com isso, essa carga formal 5 menos 5, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a carga formal 0. O nitrogênio, tendo carga formal 0, cada um desses oxigênios tem carga formal -1. Isso não reflete a realidade do íon nitrato. Tá? Então, essa estrutura que está aqui, ela é uma estrutura que, olhando pela carga formal, não é possível. Por outro lado, o que vai acontecer?
olha pela situação que eu tenho aqui, ó. Quantos elétrons o nitrogênio tem? Nesse caso, o nitrogênio vai ter 2, 4, 6, 8. Ele tem 8 elétrons na sua última camada. Então, a princípio, ele também atende a regra do octeto, tá? Porém, para poder então estabilizar um processo desse, eu vou precisar então reorganizar as ligações que eu tenho para oxigênio. Então, essa carga formal negativa para dois oxigênios, elas não podem existir. Então, o que vai acontecer? Esse par de elétron aqui, ó, vem para cá. Esse par de elétron aqui vai vir para cá. Seria uma solução possível? Seria. Mas aí, o que vai acontecer? Essa estrutura, ela vai ter uma característica. Vamos pensar aqui, antes de trazer esses dois elétrons. Nós vamos trazer esse par de elétrons para cá, tá? Compartilhando esses elétrons aqui. Ou melhor, quem na verdade vai trazer quem é o mais eletronegativo? Vai ser o oxigênio comparado ao nitrogênio. Então, esse par de elétrons aqui é quem vai ser compartilhado com um determinado sistema. Isso é possível de ser feito? A gente tem que pensar se a gente vai conseguir ter a manutenção da regra do octeto. Nesse caso, a gente não vai conseguir. Então, o que vai acontecer de forma mais... Aqui eu tenho a possibilidade, então, de um... Deixa eu... Sim. Tem uma coisa errada aqui. Olha só, quando eu tenho aqui os 5 elétrons do nitrogênio, eu preciso interagir isso também com os elétrons do oxigênio. Então, o que vai acontecer? Aqui, eu vou ter que esses elétrons, essas ligações vão ser feitas de forma tal que eu tenha essa possibilidade sim, mas aqui está faltando elétron. Então, o que vai acontecer? Essa estrutura, deixa eu voltar aqui. Essa estrutura, tá? Como íon molecular, eu tenho o nitrogênio interagindo com o oxigênio, com cada um deles, tá? Com um elétron compartilhado. E aí, com essa estrutura, cada um, eu tenho aqui um par de elétrons, eu vou ter uma ligação aqui dupla, fazendo com que eu tenha, nessa reorganização que está aqui, os 5 elétrons do nitrogênio compartilhado entre os 3 do oxigênio. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho 5 elétrons, aqui eu tenho 6 elétrons. Então, esses 5 elétrons vão estar distribuídos entre todos os elementos. Aqui também eu tenho 6 elétrons e aqui eu tenho 6 elétrons. Só para a gente poder organizar isso aqui, aqui eu vou ter, então, no total, 6 com 6, 12, 18, 23. 23 elétrons. Aqui eu tenho um par, outro par, com mais 4.
aqui eu vou ter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui eu tenho 6, o 6, 6 com 6, 12, com mais 4, 16, com mais 8, 23. Só que, 22, com mais 8, 22. Só que aqui eu recebi, assim, esse sistema recebeu um elétron do lítio. Então, com isso, eu tenho essa quantidade de 23 mais 1 com 24 elétrons. De tal maneira que eu tenho aqui elétrons ligantes 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 8 elétrons ligantes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 16 elétrons não ligantes, totalizando 24 elétrons. Então, com isso, eu tenho a distribuição desses 24 elétrons nessa estrutura que está aqui. Da forma como está disposto, tá? Eu tenho o nitrogênio e o oxigênio com características de que todos eles respondem à regra do octeto. De tal maneira que o oxigênio aqui continua com 8 elétrons, aqui 8 elétrons, aqui 8 elétrons, e aqui o nitrogênio também com 8 elétrons. Então, eu vou considerar então que todos os elétrons estão distribuídos e todos os elementos atendem à regra do octeto. O nitrogênio e o oxigênio fazem parte do segundo período, então eles não vão apresentar exceção da regra do octeto. Então, com isso, eu vou reorganizar aqui essa estrutura do nitrogênio interagindo com o oxigênio, com seus elétrons não ligantes. Eu vou ter isso como uma estrutura de ressonância a partir do momento que eu tenho a deslocalização de pares de elétrons, mas eu tenho que entender qual é a carga formal. Então, nesse sentido, aqui eu tenho a carga formal 0, aqui eu tenho a carga formal menos 1, aqui a carga formal menos 1 e aqui a carga formal mais 1. Tá? Por quê? Se eu for pegar o nitrogênio que está aqui, qual que é a ideia da carga formal? Elétrons de valência, 5, menos a metade dos elétrons ligantes. Então, eu tenho 8. Mais 0, porque não tem nenhum elétron não ligante. Então, com isso, vai ser 5 menos 4, mais 1. Por isso, a carga formal mais 1 que está aqui. Então, essa é a estrutura que eu tenho para o íon nitrato. Tá? Então, com isso, essa estrutura de ressonância, ele tem a característica de ter esse par de elétrons que está aqui sendo deslocalizado para a ligação, fazendo com que essa ligação daqui, então, seja deslocalizada para cá. A reorganização disso, nitrogênio, oxigênio, oxigênio, dupla com oxigênio. Da mesma maneira, aqui eu vou ter as cargas. Aqui continuo com a carga positiva, aqui eu tenho a carga negativa, aqui eu tenho a carga negativa. Agora, eu tenho uma possibilidade também de que esse aqui veio para cá, estabeleceu essa carga desse lado. Da mesma maneira, esse aqui, vindo para cá, ele deslocaliza essa carga. Então faz com que a gente tenha oxigênio, dupla com oxigênio, oxigênio, cargas negativas. Aqui tem a carga negativa, aqui continua positivo, aqui continua negativo. E se esse sistema que está aqui
reestabelecer essa condição de retomar essa estrutura vai fazer com que esse par de elétrons seja deslocalizado de novo para cá, fazendo com que eu tenha, então, novamente esse híbrido de ressonância. Tá? Então, Leandro, se de qualquer forma a gente puder... Ficou clara a forma de como a gente tem os híbridos de ressonância do nitrato? Porque isso vai acontecer especialmente para o nitrato e não com o lítio, tá? Então, beleza. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, então, a apresentação. A gente até chegou, são 3 para as 6 da tarde, então eu vou deixar gravado esse material, vou disponibilizar lá no YouTube, para a gente poder organizar. Mas se tiver alguma dúvida, eu vou pedir então que o pessoal, se quiser apresentar, fica tranquilo, se não, eu disponibilizo no YouTube, a gente retoma na segunda-feira para dar sequência nos conteúdos, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer, obrigado, desejar uma ótima noite para todos. Eu vou encerrar aqui a gravação, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me perguntar, se não tiver nenhuma dúvida, vocês fiquem à vontade, é só colocar um ok aqui no chat e a gente se encontra nosso próximo encontro.